FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros celeiros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, come, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Interessante essa passagem onde Jesus estava ali no meio da multidão ensinando, e chega uma pessoa dizendo para que ele advogasse, para que ele intercedesse, para que ele falasse com o irmão, para que o irmão dividisse a herança do pai. Não existe uma das coisas que dá mais briga e processos, desentendimento entre famílias do que dividir a tal da herança. Os filhos brigam e um às vezes quer passar a perna no outro, um quer ficar com mais. É raro você encontrar uma família onde todo mundo seja honesto e divida igualmente os bens para todos os irmãos. Então essas brigas de herança, de terra, vamos dividir, não vamos, isso é uma coisa antiga, porque está dentro a ganância. Ela faz com que as pessoas às vezes não sejam justas. E essa semente do mal, de querer, de ser egoísta, o egoísmo ele está infelizmente na raça humana. E Jesus ficou surpreendido porque dentre tantos pedidos que chegavam para ele, dentre tantas solicitações pedindo a Jesus que fizesse milagres, que realizasse maravilhas, que curasse pessoas enfermas, agora chega um pedido inusitado: Jesus, fala para o meu irmão dividir comigo a herança que o nosso pai deixou. E Jesus fica: poxa, quem me colocou o juiz? Isso não é alçada minha, eu sou um mestre que ensina a palavra de Deus, ensina o reino de Deus. Isso é para os juízes. Quem me colocou como juiz sobre vocês? E aí Jesus ele já aproveita essa situação para dar um ensinamento, para ensinar as pessoas e principalmente aos seus discípulos que ali estavam do lado dele, dizendo: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Nós precisamos ter esse cuidado, e principalmente nos dias de hoje, onde todas as coisas estão muito fáceis aos nossos olhos. Hoje existe uma procura, uma busca muito grande por um status, uma beleza física, um status de roupa, um status de dinheiro, um status de posição. Porque você entra no Instagram, você entra nas redes sociais, o que você vê? Só as pessoas postando e ostentando carro, ostentando casa, ostentando viagens, ostentando tantas coisas. É errado postar? Não é errado. Mas todas essas coisas que a gente vê nas redes sociais, isso mexe com a gente, faz a gente querer ver. Você já viu aquilo que o que os olhos, aquele ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente? Então a gente vai vendo muitas coisas e vai desejando. As pessoas de antigamente eram mais felizes em quesito de estarem satisfeitas com o que têm, porque elas não viam essas coisas. Então, por exemplo, o ser humano instintivamente ele é competitivo. Se o outro tem, eu também quero ter. Se o outro anda de carro, eu também quero andar. Se o outro tem um carro melhor, eu também quero ter. O instinto de querer
ter e ser igual ao outro que está próximo da gente, isso é de todas as pessoas. Mas Jesus, ele nos dá um alerta dizendo: cuidado, guardem-se, guardem o coração de vocês da ganância. A vida de uma pessoa, ela não é definida pela quantidade de bens que ela tem. Porque, gente, os bens, eles passam. Nós passamos, os bens ficam. Eles são consumidos. Jesus mesmo aqui, nesse mesmo capítulo, mais para frente, vai dizer que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque lá no céu não tem ladrão, lá no céu não tem ferrugem, lá no céu não tem nada que possa roubar o nosso tesouro. Mas enquanto nós estivermos aqui, é errado, Poliana, ter riquezas? Não, Deus tem pra gente o melhor dessa terra. Mas muitas vezes a gente não vai receber porque Deus sabe, conhece o nosso coração. Deus jamais vai permitir que um filho dele se perca por causa de riquezas. Porque a vida eterna é mais importante do que essa vida. Jesus disse: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela tem. Precisamos entender que todas as bênçãos que Deus nos der nessa terra, elas devem ser para uso do reino de Deus. Devemos entregar e oferecer as coisas que Deus nos deu nessa terra para propagar o evangelho. É a nossa principal missão. Ah, mas Poliana, eu não posso usufruir? Claro que pode. Você sempre vai usufruir. Por isso que Deus, a promessa de Deus é derramar bênção recalcada, sacudida e transbordante. Mas é interessante que aí Jesus agora começa a contar uma história para eles, dizendo que um homem rico, ele tinha muitas propriedades e ele tinha uma propriedade muito fértil que produziu muitas colheitas, e as colheitas dele eram tão grandes que ele não tinha onde guardar, e ele pensou: o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou destruir esse celeiro, vou construir um outro celeiro maior, aí eu vou ter mais espaço para poder guardar aquilo que eu colher. Aí ele pega, junta tudo aquilo, acumula dentro daquele grande celeiro que ele fez. E aí agora, depois de tudo lá guardado, acumulado, ele diz: agora eu tô bem, ô meu jovem, agora a gente tá bem, eu tô de boa. Agora eu vou comer, vou beber e vou me fartar. E aí Deus diz para ele: louco, você é louco, hoje você morre, hoje você para de respirar, hoje você para de existir. E todo o seu trabalho, tudo o que você fez, toda essa grande obra, esse celeiro e toda essa força que você gastou para poder plantar e colher, tudo que você conquistou, vai ficar para quem? Quem vai usufruir do seu trabalho? Outra pessoa vai usufruir do seu trabalho. Você não vai levar nada do que você faz, do que você fez para o túmulo, nada. Porque diz a palavra, como diz o Jó: nu eu cheguei e nu eu vou sair da terra. Eu cheguei nu no mundo, nós todos viemos nus e vamos morrer nu, apesar que coloca uma roupa lá, enquanto a pessoa morre, coloca uma roupa nela, mas aquela roupa lá rapidamente é consumida. A sua alma vai sem nada, não tem como. Eles podem até colocar riquezas para as pessoas que morreram, mas alguém vai roubar lá depois. Tem os ladrões de túmulo, porque ele não pode defender a sua riqueza. As coisas que Deus nos dá na terra é para nós usarmos aqui na terra. É para aproveitar o dia, é para aproveitar esse momento. Esse homem colheu tanto, ele poderia fazer o bem para tantas pessoas, ele poderia dar emprego, ele poderia fazer o bem, aproveitar aquilo ali para abençoar outras pessoas. Aí Jesus diz que é loucura acumular riquezas na terra e não ser rico para com Deus. O que adianta acumular riquezas e bens na terra, mas você não ser rico para com Deus? Mas Poliana, como que eu vou ser rico para com Deus? E Jesus continua aqui o seu discurso. Agora ele volta-se para os seus discípulos, dizendo para os discípulos não se preocuparem com a vida diária. Porque não era para eles mais ficarem preocupados com se eles terão o suficiente para comer, ou ficarem preocupados com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Aí ele diz que no versículo 23, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que bebida. E nós vemos hoje pessoas que estão trabalhando e se esforçando muito pela comida e pela roupa, pelos bens materiais. A palavra fala que nós não podemos trabalhar, o nosso principal trabalho, a motivação principal do nosso coração não pode ser pela comida que perece, pela roupa que perece, porque tudo nessa terra perece. Mas Poliana, o que você está falando? Eu estou falando para espirituais. Você vai entender, você que entende, que busca conhecer a palavra do Senhor, Deus nunca nos chamou para trabalhar por coisas terrenas. Existe um trabalho espiritual pra gente, existe um propósito, existe um reino que precisa ser estabelecido na terra através da nossa vida,
através da vida de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que aceitaram Jesus, o senhorio de Cristo sobre suas vidas. Existe um trabalho para a gente fazer, existe uma obra para a gente realizar. Nós não fomos escolhidos, chamados à toa. Deus nos chamou com um propósito. Então, o que adianta juntar e acumular riquezas terrenas e não ser rico para Deus? A gente precisa ser rico para Deus, mas eu também posso ter riquezas terrenas. Mas eu preciso ser rico para Deus mesmo tendo riquezas terrenas, porque é loucura ter riquezas terrenas e ser pobre com Deus. Ah, mas Poliana, como que eu faço para ser rico com Deus? Faça a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus? É cuidar das pessoas, é investir na evangelização, é investir para que pessoas sejam alcançadas. Investir não é só dinheiro, é tempo, é investir sua vida, dedicar-se. O Senhor quer você. Gente, o reino de Deus, ele é grande. Jesus disse: vejam, os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores para a seara. A seara é grande, tem muita coisa para ser feita, tem muita gente sedenta, tem muita gente querendo, precisando e gritando por socorro, clamando por ajuda, mas são poucos os trabalhadores. Roguem ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. Como assim? Porque quando nós clamamos, Deus começa a tocar corações. Deus envia mensagens como essa para despertar pessoas como você, para que você se disponha a ser um instrumento de Deus na terra. Para que mais vidas sejam tocadas, mais pessoas sejam alcançadas, porque tudo que vai passar aqui, gente, não se engane, tudo isso aqui que você está vendo, tudo que você fizer aqui vai passar, você vai passar. Então, Poliana, o que eu posso fazer com as coisas que Deus me deu? Diz a palavra de Deus que nós devemos, aqui no versículo 33 diz, Jesus disse: vendam seus bens, deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem, seu tesouro está seguro, nenhum ladrão roubará e nenhuma traça destruirá. Onde o seu tesouro estiver, também ali estará seu coração. Jesus aqui, ele vai ensinar os discípulos sobre os discípulos não terem preocupação com a vida. Não se preocupem com o comer, não estejam ansiosos pelo que vestir, não estejam preocupados com nada, porque Deus cuida dos pássaros no céu, Deus cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de vocês porque vocês são mais importantes. Mas vocês ficam ansiosos porque vocês têm a fé pequena. É isso que Jesus diz aqui nesse capítulo 12. Vocês ainda ficam preocupados e ansiosos com as coisas materiais porque vocês têm a fé pequena e vocês não entendem que vocês têm um Pai no céu que cuida de vocês em todas as coisas. Se Deus te der bens materiais, se Deus te der bênçãos aqui, porque na verdade as bênçãos de Deus é para todos aqueles que creem, tudo que você quiser acessar da Bíblia, você precisa ter fé, porque se você não tiver fé, Deus não vai te dar. Mas tudo que Deus nos der, tudo aquilo que Deus nos dá, é para que nós possamos usar como instrumentos dele aqui na terra, para que a obra de Deus seja feita. Aí Jesus teve que falar claramente: vendam seus bens, deem aos necessitados, vocês ajuntarão tesouro no céu. Por isso que a igreja do primeiro século foi uma igreja que todo mundo que se unia à fé, eles repartiam o que tinham. Quem tinha alguma coisa, repartia com quem não tinha. Era uma igreja unida, mas hoje a gente não faz isso. Hoje as pessoas ficam muito egoístas, fechadas dentro do seu próprio ciclo. Mas você que faz a obra de Deus, alguém, um necessitado, uma pessoa, se você sabe de alguém que passa por necessidade e você estende a mão em ajuda, você está fazendo a obra de Deus, meu querido. E ninguém precisa saber disso. Tá? Quando nós fazemos o bem para o outro, ninguém precisa saber que a gente está fazendo. Porque quando nós fazemos em segredo o bem para as outras pessoas, para os necessitados, Deus nos recompensará. Quando nós fazemos e mostramos para as pessoas que fazemos o bem para alguém, aí a nossa recompensa já foi dada, porque é as pessoas que sabem do bem que a gente fez vão elogiar a gente. Então nós já ganhamos o nosso elogio, que é a nossa recompensa, que é o elogio das pessoas. Então se você quer ser recompensado por Deus e ajuntar tesouros no céu, fazendo bem para as pessoas, faça de coração, sem querer mostrar que você deu cestas básicas, sem querer mostrar que você pagou a conta do irmão, sem querer mostrar que você fez isso ou aquilo. Faça com todo o seu coração, sabendo que quando você ajuda um irmão necessitado, uma pessoa necessitada, quando você acode uma pessoa em suas necessidades, sejam financeiras, físicas, seja uma visita, gente, uma oração. Tem gente que precisa de uma oração, tem gente que precisa de uma visita só. Alguém ir lá conversar com ela. Quando você faz isso, você está fazendo a obra de Deus. Você está doando o seu tempo, você está doando a sua vida para fazer a obra de Deus. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, você está doando, você está fazendo a obra de Deus e sendo rico para com Deus. Porque não adianta ser rico nas coisas terrenas apenas.
E nós precisamos guardar o nosso coração da ganância. Então é o que Jesus nos ensina. Vamos colocar o nosso tesouro em Deus, porque aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então nós precisamos deixar o nosso coração no reino de Deus, em Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem se preocupa com o que comer, quem se preocupa com o que vestir, são os pagãos de todo mundo. São aqueles que não creem no Deus que criou os céus e a terra. Eles que preocupam com as coisas, a mente deles está cheia de preocupação pela comida, pela bebida, pelo que vestir, pelas coisas materiais. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles sabem que de Deus vem a sua provisão, que Deus está cuidando de tudo, Ele tem o controle da sua vida. Sabe por que a gente fica preocupado e ansioso às vezes? Sabe por que a gente fica com medo? É por causa da nossa fé. Então precisamos ter mais fé e saber que nós servimos a um Deus que provê nas nossas vidas. Vamos ser ricos para com Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus. Que nós possamos entender o significado dessa palavra. Que possamos ser ricos para com o Senhor. Que possamos buscar essa riqueza celestial. Fazer a tua obra. Fazer, Deus, a tua vontade. Eu oro nesse momento pela vida do Gael. Esse bebê, Senhor, que está hospitalizado com falta de oxigênio no cérebro. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toca a vida dessa criança agora. E no nome de Jesus, pelo poder que Jesus nos deu para curar os enfermos, eu profetizo e determino a cura sobre a vida do Gael agora. Aonde quer que ele esteja, que o teu poder, Senhor, toque o corpinho dessa criança e que ele seja restaurado, que toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir o testemunho do Gael aqui na Rádio Mais FM, em nome do Senhor, para a glória do teu nome. Toca a vida do pai da Maria também, Senhor, que está perdendo a visão. Toca a vida desse homem. Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, nos olhos dele. Em nome de Jesus, toda deficiência que existe, Senhor, em nome de Jesus, agora caia por terra, que haja cura, que nós possamos ouvir o testemunho. Determino agora, em nome de Jesus, a cura nos olhos do pai da Maria, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.